Olá, esse aqui é o vídeo de suporte da planilha de vendas e CRM em Excel. Você vai aprender cada um dos módulos aqui, começando então pelo módulo de cadastro. Clicando em cadastro, você vai aqui em configurações, onde você vai cadastrar as principais formas de uso da planilha, as principais validações que você vai usar nas outras abas. Não tem segredo, você vai cadastrar aqui o nome dos produtos. Aqui nesse modelo eu cadastrei vários nomes aqui de produtos. Quais são as comissões possíveis? Não é que essa comissão é desse produto, são comissões que podem ser aplicadas para qualquer produto. Por exemplo, quando eu vier aqui em registro, eu vou selecionar aqui então o produto que eu estou registrando, olha só, sofá Safira, cadeira azul. Então, esses dados que estão aqui nessa coluna de produtos, você vai ter cadastrado na aba de cadastro para poder visualizar ali mais facilmente, né? Não haver aí uma duplicidade indevida de nomes parecidos. Então, esses nomes eles ficam trancados, vão ser com base no cadastro. E assim, também a quantidade aqui de comissão, né, que vai ter cada um dos produtos, olha só, 2, 3, 4, 5 e 10. São as comissões que eu cadastrei aqui em comissões possíveis, ou seja, não é a comissão do produto, mas são comissões possíveis para usar em qualquer um deles depois na hora de registrar. E assim por diante. Não tem segredo, vou cadastrar aqui o nome dos meus consultores de venda, vendedores ou atendentes. Aqui como sugestão eu coloquei um A, para saber que o Felipe é um atendente, mas quem é o vendedor vai ser o Bruno de repente. Essa pessoa faz um atendimento, mas o vendedor é o Bruno. Enfim, se eu quiser controlar dessa forma aí. Mas se não for o caso, né, segue sem essa necessidade. Como conhecê-lo, nós vamos registrar também aqui, né, na parte de clientes. Registrei uma venda para a Luana, mas como ela conheceu qual foi o canal de venda, aí eu vou vir aqui e vou escolher. Então esses dados vão ficar aqui cadastrados previamente para facilitar o meu registro. Se você trabalhar com mais de uma loja, você pode colocar aqui também esse campo, assim como dados financeiros, qual foi a forma de pagamento e quantidade de parcelas. E aí isso você vai usar lá no registro. Agora você vai entender como é que funciona o módulo CRM. Vamos começar pelo cadastro, entender como é que nós cadastramos as configurações de CRM. Clicando aqui em cadastro configurações, você vai ver que nós temos 4 etapas padrão aí que basicamente toda empresa vai utilizar. Cadastro do cliente, é o topo do seu funil de vendas, cadastrou, fez algum agendamento com ele, uma conversa presencial, online, algo assim, ou depois, ou você vai ter convertido em venda ou não vai ter convertido em venda naquele momento. Assim você vai registrar. Algumas empresas não vão trabalhar com agendamento, não tem problema, pode pular essa etapa. Vou mostrar na prática e depois eu volto aqui no cadastro para vocês verem como é que vai funcionar. Então, vou fazer aqui um cadastro, ó, dia 1º de janeiro. Vou cadastrar aqui uma cliente, por exemplo, Marina Costa. Ela já está aqui, mas estou fazendo, né, um cadastro como se fosse do zero. E aí, fiz o contato com ela. Cadastro. Tá, qual a etapa do funil? CRM de status, cadastro, não iniciado o contato. Acabei de cadastrar ela, ainda não iniciei. Ou de repente joguei aqui uma porrada de leads, e aí eu vou começar a falar com eles mais tarde ou amanhã, né? Enfim, coloquei aqui, não iniciado o contato. Sempre tenho que deixar uma próxima data de contato aqui com o meu CRM. Vamos dizer que seja dia 2 de janeiro. Cadastrei ela ali no dia 1º. E aí o CRM vai aparecer para mim que está em atraso. Né? Aí depois eu vou completar aqui, vou colocar aqui o nome do vendedor que vai trabalhar, no caso a Vanessa, um produto de base, não é obrigatório esse campo, vou pensar aqui que está uma cabeceira cinza e além de aqui algumas observações, né, que eu posso ir digitando a respeito disso. E aí nós vamos entender agora no cadastro. Como é que o cadastro não iniciado contato está em atraso? Por que está em atraso? Basicamente já passou do dia 2 de janeiro e aí, olha só, no meu CRM, vou explicar para vocês como é que eu fiz isso. Eu determinei que eu vou fazer o contato com ela uma vez. Está em atraso. Ela não respondeu, vou fazer a segunda, fazer a terceira. Até que quando chegou na quinta vez, olha, o meu CRM, como é que ele vai mudar? Encerrado. Ou seja, na minha concepção, até 5 vezes eu contato o cliente. Se ele não me respondeu em 5 vezes, está encerrado o meu CRM. Não tenho mais o que fazer com ele nesse momento. E aí, isso se encerra aqui a minha atividade. Mas enquanto eu estiver ali, ó, o terceiro contato está em atraso. Então, eu vou vir aqui, filtrar os que estão em atraso e os que estão no prazo também, né? Porque tem CRMs que vão estar dentro da data. Né? Vamos dizer que hoje é dia 1º de junho. Os CRMs que estão no prazo, eu vou conseguir fazer até hoje. Agora, os CRMs que for a partir do dia 1º de junho, passados, quer dizer, que venceu ali no dia 25, se eu puser aqui dia 25 de maio, por exemplo,
e hoje é dia 1º de junho, vai aparecer em atraso. Tá? Mas se eu colocar na data, vou colocar aqui uma data futura, por exemplo, lá para o dia 31 de dezembro, eu fiz o terceiro contato, está no prazo, porque não chegou ainda o dia 31 de dezembro. E aí você vai conseguir trabalhar com os filtros, né? Colocando aqui filtros de janeiro, fevereiro, puxando aqui pela data, né? Eu quero escolher até dia 6 de janeiro, 8, dia 10, ou até mesmo colocando aqui de A a Z, né? Quero elencar do mais antigo para o mais novo, do mais novo para o mais antigo, você vai conseguir fazer aqui. E aí filtrando os status. Claro que aqueles que estão encerrados você já elimina do CRM. Olha só, já eliminou alguns aqui. E eu vou trabalhar com esses que estão em atraso e esses que estão no prazo. Então puxei aqui o meu CRM e consigo entender que, poxa, Ana, Maria e José estão em atraso, ó, desde ali do período de janeiro. Ou estava em agendamento, foi agendado, mas aí eu não coloquei mais nada aqui. Outro que está em agendamento, agendou e faltou. Né? Esse deixou de responder o primeiro contato, aí eu vou vir aqui para o segundo. Então, esse CRM nosso é uma sugestão, você vai escolher aí qual dessas etapas você vai trabalhar. Está aqui todo trazendo para você uma introdução, como é que vai funcionar. E os filtros que você vai poder aplicar. Eu quero saber só os que estão em agendamento. Você vem aqui e filtra agendamento. Os que agendaram e faltaram, por exemplo. Fazer uma repescagem com quem faltou, e aí você vai fazer o filtro aqui. E lá no meu cadastro, como é que vai funcionar? Clicando em cadastro, eu vou vir aqui então no campo de CRM, vou vir aqui em configurações, né? Cadastro configurações, e venho aqui no campo do meu CRM status. Veja só, o cliente não iniciou o contato, gera atraso? Gera, porque se eu colocar hoje é dia 1º, eu coloquei lá dia 31 e não iniciou o contato, né? Eu tinha que ter iniciado até dia 31, já passou, vai ficar em atraso. Porém, contatei ele 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Lembra que eu mostrei no exemplo? Quando chegou no último, ele ficou encerrado porque gera atraso não, ou seja, no meu funil de vendas, termina aqui a minha conversa se ele, a partir de 5 contatos, ele não responder. Eu poderia usar depois de 10 dias também. Então, só você entender, aí, simplificando no seu caso, você vai escolher gera atraso sim, se naquela data do CRM, se passou aquele dia, ele vai ficar como atrasado, ou existem etapas do CRM que não vai gerar atraso. Né? Então, por exemplo, aqui como os motivos de não conversão. A pessoa não está interessada, ela achou o preço caro, a localização é conveniente, não tenho mais o que fazer nesse momento com esse lead em relação à venda, já gerou um atraso. Aí, uma dica que eu deixo para vocês, tá? Voltando aqui no meu CRM. Caso eu falei com essa Marina 1, 2, 3, 5 vezes, registro aqui, está encerrado o CRM, qual a dica que eu deixo para vocês? Conforme a negociação, conforme o interesse do cliente, os produtos, o que vocês vão fazer, de repente eu terminei ali minha conversa no mês de janeiro, aí do ano de 2025. Eu vou jogar ali para janeiro de 2026, no ano seguinte, e aí vou colocar aqui não iniciado o contato. Ou posso criar uma categoria personalizada para mim. Vou até criar aqui para vocês verem. Né? Poxa, eu quero fazer um cadastro aqui. Vou colocar aqui cadastro, repescagem. Não converteu. E aí, olha só que interessante. Você vai trabalhar Marina no ano que vem. Aí eu vou colocar aqui esse novo que é repescagem não converteu. E, na verdade, vou cadastrar aqui dia 1º de janeiro desse ano. E eu vou pôr aqui dia 1º de janeiro do ano que vem. Por exemplo. E aí ele deu encerrado. Por quê? Lá no meu cadastro, olha só. Deixa eu voltar aqui. Eu não coloquei nem sim nem não. Então, eu tenho que obrigatoriamente preencher esse campo. Vamos ver como é que ficou agora. Então, está no prazo. Ou seja, eu terminei com a Marina aqui no ano de 2025. Terminou 5 contatos, foi encerrado no CRM. Eu propositalmente criei mais uma linha aqui para ela, para eu lembrar, né, de que no ano que vem eu vou voltar a chamar essa pessoa, porque ela não converteu, estou chamando isso de repescagem, você pode chamar do que você quiser, acabei de criar um status ali. Então aqui você vai trabalhar de uma forma inteligente com o seu CRM, né? Até porque a venda não termina no momento que a pessoa compra, ela pode recomprar em outro momento,
Então poderia muito bem a Marina ter feito aqui a conversão. Então vou colocar aqui que converteu, adquiriu um combo, enfim, são personalizáveis esses nomes. E aqui manter esse próximo contato. Aí eu colocarei aqui cadastro. Né? E aí, olha só que interessante. Lembra que eu falei para vocês aqui que vocês podem criar alguns campos, olha aqui, o personalizado. Né? Vou colocar aqui retorno. Vou chamar dessa forma aqui a minha etapa de funil de vendas. E vou cadastrar aqui, ó, retorno. E vou dizer aqui segunda compra. Ok. Vou vir aqui no meu CRM. Então, a Marina Costa, eu joguei ela para o ano que vem. Ela fez o retorno segunda compra. Então, no primeiro caso aqui, em 2025, ela converteu e adquiriu o combo. Esse CRM foi encerrado, né, porque já terminou ali o período. E acabei de fazer para ela um retorno para o ano que vem. Vou retornar para pedir para ela a segunda compra. E aí você pode pôr aqui no campo de observações, né, o que você deseja, se ela comprou um item de entrada, ela precisa de um item intermediário e assim por diante. Claro que não precisa ser o ano que vem, pode ser de repente daí uma semana, no seu caso aí. Mas fique entendendo agora então como é que funciona o registro do CRM e como você cadastra as categorias de CRM de configuração, as fases e quais são os status. Com essa forma de registrar e acompanhar, pode ter certeza que você vai melhorar bastante aí o desempenho das suas vendas. Ah, que interessante, eu clico aqui dentro do CRM e vou em visão geral e vou ter aqui um resumo. Olha só, quantos que eu cadastrei no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, cada mês de cada ano. Quantos clientes estão em atraso no cadastro, quantos estão em atraso em agendamento e assim por diante, quantos estão no prazo dentro de cada uma dessas etapas, quantos foram encerrados. E aqui até uma visão de gráfico para você entender aí a porcentagem dos clientes que estão em cada um deles. Eu sei que 33% dos meus clientes eu já encerrei, não tem uma tratativa aqui, 42 estão no prazo e 25 estão em atraso. Uma dica importante, a planilha você vai usar uma vez por ano, talvez para que esse dado fique correto. Né? No ano seguinte, você recomenda você copiar e colar essa planilha em um outro documento e aí vai funcionar melhor para você. Ok, agora que você já viu como fazer o cadastro e iniciar o acompanhamento de CRM, como é que eu vou fazer o registro então aqui dessas vendas? Olha só, não tem muito segredo. Você vai vir aqui, vai digitar a data da venda, vou pôr aqui dia 1º do ano, vou colocar aqui o nome do cliente, aqui Gustavo, por exemplo. O sexo dele é masculino, porque lá no meu cadastro de clientes, eu já fiz o cadastro dele aqui. Então, ó, Gustavo de Carvalho, como é que ele nos conheceu? Foi através do Google, coloquei a data aqui do meu cadastro, o telefone, o e-mail, todos os dados dele aqui, o gênero, lembrando que, além do masculino e feminino, pode ser um CNPJ, pode ser uma outra situação que você colocar ali, e o campo de observações. Então, esse cadastro de clientes, você cadastra primeiro os clientes, e agora vem aqui para registro. Registrei aqui o Gustavo. Eu tenho várias lojas, então vou escolher aqui que foi a loja 4, nesse caso. Ele já veio automático, ó, como conheceu, através do Google. Vou escolher qual vai ser o produto, a cabeceira cinza aqui. Vai comprar 5 dessa cabeceira. O valor unitário aqui, vou colocar aqui que seja um valor de R$1.000. Né? Vou aplicar nenhum desconto, mas poderia aplicar aqui ó, R$100 de desconto, aqui você vai calcular. Aparecer 4.900, né? Voltando para o zero, ele vai para os 5.000. E o nome do vendedor aqui, vou pôr aqui que foi a Vanessa, e assim por diante. Qual é a taxa de comissionamento? Vamos dizer que for 5%. Né? Canal de venda foi online, WhatsApp, Instagram. Estou fazendo aqui o registro. E também qual foi a forma de pagamento que ela escolheu. O Excel vai calcular aqui para você o valor da comissão, que nós vamos ver em outros relatórios, e o valor de parcela aqui é só para constar como sendo um controle. Se você necessitar dessa planilha de venda junto com o controle financeiro, entre em contato, observa ali na página de venda, ou quando você conheceu a planilha, nós temos alguns outros pacotes, combos, né? Você pode fazer a gestão de vendas e a gestão também financeira e até mesmo a gestão de estoque, integrando outras planilhas aí. Essa aqui é mais para registro, controle de vendas mesmo. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um registro e aparece aqui, de uma forma direta ali, o valor total das vendas até esse período. Lembrando que uma planilha por ano
é como a gente recomenda que você utiliza. Virando o ano, você copia e cola e começa a registrar numa planilha nova. E agora vamos conhecer os relatórios. Você já fez o cadastro, já viu o CRM, já registrou ali todas as vendas. Quais relatórios a gente vai poder constar a partir disso? Esse primeiro relatório aqui é análise por produto. Olha só, vou escolher aqui qual é o nome do produto que eu quero analisar. E o Excel vai gerar aqui a quantidade e os gráficos. Então, o Sofá Esmeralda aqui, por exemplo, qual a quantidade de vendas que eu tive mês a mês, qual é o valor de vendas total que eu tive aí dentro de cada um dos meses, qual é o ticket médio daquele item, e o valor total de venda durante o ano. Então, esse primeiro relatório vai aparecer isso para a gente. E até aqui os principais vendedores. Olha só, o Thiago foi o que mais vendeu, o Bruno. Lembrando que esse valor é o total do ano aqui. Olha só, que você está trazendo 6.000, 1.540. Então, o Thiago fez aí mais vendas em relação a esse produto. Posso ainda também clicar aqui em comparativos e comparar dois produtos. Ó. Esse Sofá Esmeralda de 4 com o de 3 lugares em relação a valores. O Excel vai trazer aqui para mim graficamente quanto é que eu vendi, no valor de cada um, vai trazer também os números aqui embaixo, quanto eu vendi mês a mês, e aqui também no total. O primeiro produto eu vendi 9.000, o segundo aqui, ó, mais de 30 mil reais de vendas, e assim eu consigo fazer esse comparativo. Mas só dos valores não, também consigo comparar a quantidade de vendas, consigo comparar aqui também o ticket médio de cada um deles. Então, enquanto o primeiro produto eu fiz 6 vendas, o outro eu fiz 39. Vendi bem mais e faturei bem mais também. Você pode analisar o ticket médio depois para fazer outras análises aí. Clicando em análise por vendedor, o Excel vai trazer para mim aqui quem vendeu mais, isso em relação ao geral, em relação a todas as vendas. Aqui foi o Bruno, o vendedor, olha só. Porém, eu posso comparar em relação a comissões. Mudou um pouquinho, tá vendo? O Felipe aqui é o terceiro, né? Antes ele era o quarto. Ele passou o Thiago aqui em relação a comissões, porque cada produto tem uma comissão diferente. Então aqui você vai conseguir observar um ranking tanto de vendas quanto de comissões pagas aí para cada vendedor seu. E por fim, uma análise de clientes aqui em relatórios, vai trazer o total de clientes que você cadastrou, quantos do total desses clientes, quantos fizeram uma recompra. Nesse meu caso aqui, 82% compraram pelo menos mais de uma vez. Então esse é um indicador básico aí para você começar a olhar para a análise dos seus clientes. E saber aqui embaixo qual o cliente que mais comprou. Olha só, Gustavo Carvalho comprou 46 mil, foi o que mais comprou aqui em relação a valores, que mais gastou dinheiro aqui comigo, mas o Rafael fez mais compras em quantidade, porém em valor foi o Gustavo. E assim o ticket médio de cada um, olha só, o Gustavo teve um ticket médio maior, apesar de menos compras. E assim eu consigo fazer algumas análises. Se você precisar de algumas análises diferentes, cruzar lojas com vendedores, vendedores por produtos, né, e outras possibilidades, entre em contato com a gente. Você pode clicar aqui em sobre, clica aqui no WhatsApp e faz um contato conosco, que a gente vai fazer um atendimento contigo, ou nos outros canais, ou por e-mail, enfim, como você preferir aqui. Nós vamos entender a sua necessidade de criar ou adaptar a outras soluções que a gente tiver no momento que você entrar em contato. Olhando para o dashboard de clientes, você vai conferir aqui no Excel algumas análises bem interessantes em relação à idade dos clientes que você tem aí. Aqui, por exemplo, nesse caso, eu tenho 3 clientes na idade de 25 a 35 anos e 50%, os outros 3 na idade de 35 e 45 anos. Depois basta você vir aqui, clicar com o botão direito e atualizar. E aí, quando fizer novas vendas, o Excel vai atualizar para vocês mais vendas aqui dentro desses gráficos. Posso olhar também aqui o gênero dos clientes, olha só, masculino e feminino e quais foram os CNPJs, a quantidade de vendas aqui por lojas, qual é o canal de venda que eu tenho vendido mais, né, o online mais do que o WhatsApp, o Instagram. Como que o cliente me conheceu, ó, muito mais pelo Google do que pelos outros canais. Qual a forma de pagamento que eu tenho feito mais aqui é o cartão, no caso, né, em relação aos outros. Então aqui uma análise de dashboards básica e finalizando aqui a consulta de vendas consolidada, que você vai trazer aqui para você qual foi o total de vendas mês a mês. Olha só, eu tive um pico aqui desse mês de abril, né, a maior quantidade de vendas aqui durante o ano, os outros meses foram estáveis aqui no meu relatório. E qual foi a quantidade de comissões geradas mês a mês, né? Veja aqui no gráfico, vendas realizadas é o azul, e as vendas líquidas, que é tirando as comissões, foi o vermelho. Nós acompanhamos aqui algo muito parecido aí. E aqui você vai ter, então, total de vendas, total de comissões geradas
e a quantidade de vendas líquidas, assim como outros indicadores aqui, o painel de comissões que foram geradas, você pode acompanhar aqui também essa evolução. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas aí no uso da planilha. Qualquer outra necessidade, entre em contato com a gente, podemos desenvolver soluções adaptadas para a sua necessidade ou te ofertar soluções futuras que hoje não existem, mas na hora que você entrar em contato, a gente pode ter soluções mais completas do que essa para atender a sua necessidade. Então, entre em contato conosco.